Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o psicólogo Mário Pacheco, é um prazer estar aqui com vocês novamente nessa série de vídeos que nós temos sobre psicologia, dependência química e todos os sintomas e sentimentos da psique humana, né? Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre traumas, tá? Por que eu resolvi falar um pouquinho sobre isso? Porque tá muito na moda, né? Todo mundo vive falando, porque eu tenho um trauma disso, porque eu tenho um trauma daquilo. E a psicanálise trata disso com uma forma muito simples, muito honesta, muito direta, né? Como realmente uma evolução da psique humana. Você passa por traumas, passa por dificuldades que você pode caracterizá-los como trauma, tal, e fica às vezes difícil, às vezes complicado para você, mas é necessário você fazer terapia e resolver esses traumas, né? Então vamos entender um pouquinho, né, o que são traumas. A gente vê muito dentro do consultório pessoas que chegam falando, eu tenho trauma disso, estou traumatizado com aquilo, né? O dependente químico gosta muito de falar que tem traumas, principalmente da infância, né? E é verdade, a psicanálise, ela sempre leva o trauma lá para a fase do desenvolvimento infantil. Então vamos lá, a psicanálise compreende o trauma como uma experiência predominantemente infantil, tá? Isso quer dizer que a experiência negativa, original, via de regra, aconteceu na infância do paciente, tá? E fica lá marcado no aparelho psíquico daquela criança, né? Os sintomas que surgem depois de uma experiência negativa similar, não pode ser que não seja a mesma, similar, tá? A experiência original, trabalhadas dentro da clínica, explorando o conteúdo psicotraumático do indivíduo e identificando as angústias, são nomeadas, a gente nomeia elas através da livre associação. Você associa, trabalha, associa. Ele chega lá no consultório e conta para você, porque quando eu era criança aconteceu isso, eu sempre me lembro, tal, tudo bem. Na quinta, na 18ª, 3 meses, 1 ano depois, né? Ele te traz um acontecimento da vida dele atual. Nossa, eu fiquei desesperado, porque eu não sei, me surgiu um sentimento e tal. Daí você precisa se lembrar. Assim, mas não te lembrou nada isso? Não. E aquela coisa que aconteceu, e aquele acontecimento quando você era criança? Você faz uma livre associação ali, né? E daí, se realmente foi um trauma, ele vai conseguir falar, é mesmo. Se não foi, ele não vai falar, tá? Nesse sentido, o sujeito toma consciência da sua experiência. Ele toma consciência da sua experiência, elaborando e reintegrando essa experiência na sua história de vida através da fala. Ou seja, eu tive coragem de falar sobre isso, né? Para que essa experiência não ocasione novos sintomas que vão gerar ali angústias e sofrimento, tá? É aquela coisa assim, aconteceu, grudou ali no sistema nervoso central, grudou ali no inconsciente, grudou ali, porque tudo que acontece na sua vida tá aqui, desde quando você estava no útero. Por exemplo, vou te dar um exemplo, e lá no final vou te dar mais 2 exemplos bem... Esse exemplo que eu vou dar agora é um exemplo bem voltado para a dependência química. Os outros 2 nem tanto. Um paciente tinha muita dificuldade quando ele ouvia alguém gritar com ele, ou quando alguém falava um pouco mais alto, né? Só que na história dele, quando ele estava no útero ainda, tá? O pai dele chegava em casa, o pai dele era alcoólatra, o pai dele bebia muito, depois ele acabou descobrindo que o pai dele usava outras substâncias também, né? E o pai dele gritava muito com a mãe dele, e a mãe dele ficava muito agoniada, angustiada com tudo aquilo, mas ele estava no ventre da mãe, né? E ele também sentia. Então,
ele já nasceu com um trauma. Aí você vai dizer, mas não foi na infância, foi no ventre, começou lá. E foi potencializado depois, porque o pai continuou usando, continuou bebendo. Então, ele fazia xixi nas calças quando o pai dele gritava ou quando alguém gritava com ele. Tá? Só que ele não sabia por que ele era daquele jeito, até que ele entendeu que ele tinha um trauma com aquilo e que ele precisava desenvolver habilidades para entender que cada um é de um jeito e que ele não precisava gritar com ninguém e nem precisava ficar angustiado, agoniado e nem se sentir mal quando alguém gritasse com ele, principalmente quando não fosse sem sentido nenhum, sem necessidade de gritar, né? O Freud, né, ele afirma que não resta lembrança do trauma, mas apenas cicatrizes dos danos que esse trauma causou ao ego, a formação daquela pessoa. Então o Freud fala assim, o Freud diz assim, é por isso que eu disse no início, né, a psicanálise cuida disso de uma forma muito simples. Tem até alguns psicanalistas que dizem assim, não, trauma não existe. Por quê? Do outro lado nós temos uma coisa chamada resiliência, que eu vou conseguir elaborar aquilo de uma forma bacana, né? Mas não são todos que conseguem, né? Então o Freud já dizia assim, não vai restar muita coisa aí dentro de você, né? Vai restar a cicatriz, uma cicatriz aí, né? E essa cicatriz, conforme você vai crescendo, a tendência dela é você não se preocupar mais com ela, se acostumar com ela, conviver com ela. Às vezes ela até, né? Imagina uma cicatriz. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu tive, experiência pessoal, né? Eu tive um problema num sítio que eu fui e eu me feri numa cerca de arame farpado que ficou uma cicatriz, que depois que cicatrizou, mas ficou uma cicatriz feia e tal, e eu olhava para aquilo e me lembrava, poxa, né? Eu me feri na cerca de arame farpado, isso não é exemplo de trauma, tá? Tô falando da cicatriz em si. Eu fui crescendo, aquela cicatriz não foi mais me incomodando e hoje em dia eu olho para o meu braço e nem vejo mais a cicatriz porque realmente ela praticamente não existe, né? Então assim, o trauma é como essas cicatrizes. Quando você consegue lidar com ele, você esquece dele, né? A gente chama isso de memória traumática, né? Momento ruim traz à tona, em um determinado momento ruim, vai trazer à tona para você essa memória traumática. E esse momento ruim pode acontecer através de sons, de imagens, de cheiros, de sentimentos que você vivenciou no passado, mas que você às vezes não consegue associar com o que está acontecendo aqui no presente, tá? E aí foi lá que você teve uma memória traumática. E hoje em dia você não consegue entender que isso é um trauma. E aí às vezes a pessoa fala assim, ah, mas isso daí é trauma. É, eu tenho um trauma. Agora, trauma do quê? Por quê? Como? O que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que esquecer? O que eu tenho que elaborar? Qual foi o ponto que criou uma memória traumática em mim, né? E o Lacan, que é um outro psicanalista muito bacana, o Lacan diz o seguinte, que o trauma ele é entendido como a entrada do sujeito num mundo simbólico. Olha só, é um mundo simbólico. Essa experiência simboliza para mim um trauma. Esse som, esse cheiro, esse ruído, esse acontecimento, esse sentimento que eu tenho é simbólico. Não é o meu mundo. Eu entro no mundo simbólico. E cada um tem uma maneira de reagir, né? Desde formas, digamos assim, tranquilas até formas agressivas, né? As nossas atitudes, elas podem ser originadas, sempre são originadas e podem ser originadas, inclusive, as nossas atitudes, nas experiências do passado. Se eu tive uma infância tranquila, eu terei atitudes mais tranquilas.
se eu tive uma infância mais movimentada, mais agressiva, mais cheia de falatório, eu vou ter comportamentos e experiências dessa forma, né? E isso também é contextual, isso também é cultural. Por exemplo, a gente sempre costuma dizer, né? O povo italiano fala muito, gesticula muito. Por quê? Porque eles são criados assim, né? E existem casas, por exemplo, famílias em que é uma paz, a gente não escuta nada lá dentro. Por quê? Porque foram criados assim. Um está lendo um livro, o outro está vendo um filme. Mas eu tenho que tomar cuidado porque sempre tem ali uma experiência que às vezes não é muito positiva, né? E que não me deixa bem, né? Quando alguém passa por qualquer experiência, seja ela boa ou ruim, vai criar memórias, né? Que se tornam inconscientes e ficam registradas lá na psique, no inconsciente, né? E essas memórias originam comportamentos, pensamentos e as atitudes de um indivíduo ao longo da sua história de vida, né? Da mesma forma que acontece com memórias negativas, também acontece com memórias positivas, que a gente também pode chamar de trauma. Eu adoro esse sentimento, me remete a uma coisa boa da infância, me remete. Isso também é trauma. É memória traumática, que ficou ali traumatizado, cicatrizado, tá? Lembra do trauma físico? Eu tenho um trauma, eu tenho um problema traumático no meu braço, na minha perna, né? Essas memórias, elas sempre ficam guardadas no que a gente chama de inconsciente, tá? Por isso, às vezes, a gente tem muita dificuldade para entender o porquê que eu tenho uma memória, por que aquela memória boa é tão sensacional e por que aquela memória ruim me causa tanta angústia, me causa tanta coisa ruim, tá? E quando acontece uma situação similar, não é igual, tá? Aquele consciente pula na frente do consciente. Aquele inconsciente responde, aparece, tá? Porque, veja bem, analiticamente falando ou psicologicamente falando, né? Dentro da nossa psique, da formação do esqueleto da nossa psique, nós temos o ego, o superego e o id, né? O ego sou eu, o superego é o que me protege, né? Que é o que protege esse meu eu, e o id é o meu inconsciente, é o que está lá, guardado. Então tem muita gente que pensa assim que o inconsciente é uma caixinha de Pandora pretinha, escondida, fechada lá não sei aonde. Não, esse inconsciente está sempre aqui na frente, te atrapalhando. Por isso que geram essas emoções todas. E por isso, inclusive, que você sonha. Porque quando você sonha, o seu consciente tá quietinho, tá dormindo, não tá funcionando. Mas aí o inconsciente vaza. E aí você sonha. E por isso que o sonho é todo embaralhado, tá? São representações oníricas, desejos, medos, traumas, tudo vai aparecer nesse inconsciente, tá? Em outras palavras, quando uma pessoa passa por alguma experiência ruim em sua vida, ela retém essa vivência no seu inconsciente. Assim sendo, ao se deparar com situações parecidas ou similares em outro momento da sua história, pode recorrer ou recordar essa experiência e desenvolver uma série de sintomas que geram angústia e desconforto, tá? Agora, à primeira vista, um comportamento agressivo no trânsito, por exemplo, pode não ser nada além de uma irritabilidade momentânea. Porém, quando analisado de fato, essa origem pode vir de um trauma que não foi trabalhado. A gente vê muito isso, tá? Situações de estresse que levam a pessoa a algum tipo de comportamento que você fala assim, mas não era para tanto. Quando você chega nesse ponto, você fala assim, mas não era para tanto. É porque provavelmente existe um traumazinho ali.
tá? Não vamos ver um trauma, gente, como uma coisa terrível. Não, vamos ver um trauma como uma coisa, como algo que precisa ser resolvido, tá? Por quê? Porque todos nós vamos ter trauma, todos nós, né? Agora, o pior de tudo, tá? É que se você não parar para pensar sobre esses traumas, se você não parar para entender por que você tem esse tipo de comportamento, por que você tem esse tipo de personalidade e chegar nesse trauma, até chegar nesse trauma e resolver esse trauma, né? Esse trauma pode começar, até certo ponto, definir a sua personalidade, tá? E às vezes não é um problema de personalidade, é só um trauma que precisa ser elaborado, né? Então, por isso que é extremamente importante que você trabalhe os seus traumas, entenda os seus traumas, né? É muito importante que você pense, elabore a sua vida desde o início, faça a terapia, entenda por que você é, né? Porque podem aparecer e vão aparecer vários sintomas quando você não trabalha esses traumas, tá? Por exemplo, sentimento de ansiedade, de pânico, de desespero, de apreensão, de raiva, de culpa, de irritabilidade, de desamparo, podem ser ocasionados por traumas que você ainda não resolveu, tá? Porque a infância, ela forma. Do 0 aos 7 anos, a pessoa está formando a personalidade dele ali. Por que a gente fala que é do 0 ao 7, se no início do vídeo eu dei um exemplo do útero ainda? Porque do 0 ao 7 é você. Quando você estava dentro do útero, é você mais a sua mãe. Aí do 0 ao 7 você está formando a sua personalidade. Só que você já veio lá com uma matériazinha prima que vai te ajudar a reforçar essa personalidade depois do 0 ao 7, tá? Pode acontecer, por exemplo, né, na questão desses traumas aí, de alterar um pouco a sua cognição, a sua capacidade de julgar, de decidir, seu nível de inteligência, a sua inteligência cartesiana e a sua inteligência emocional, principalmente, né? E aí vai afetar o raciocínio lógico, vai afetar a concentração, vai ocasionar uma confusão mental, né? Através de situações assim que às vezes são triviais, são simples. É só chegar ali naquele momento em que você criou aquele trauma ali. Sabe, é como uma fruta cristalizada. Se olha por fora, é tudo dura, aquela coisa bem dura. Você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, lá no centro é bem molinho, né? Então você precisa descascar, tirar aquilo com cuidado e chegar lá e tratar aquele miolo que parece que está vivo, parece que está cru, tá? Pensamentos indesejados, pode acontecer. Preocupação excessiva e até paranoia, tá? Então, isso são sintomas que o trauma pode ocasionar. Então, você precisa, se você fala assim, ó, eu acho que eu tenho um trauma, não, eu sou traumatizado com aquilo. Muita gente fala para mim, nossa, isso é trauma. Vá a um terapeuta e resolva isso, tá? Travas sociais, dificuldades para se sociabilizar, né? Timidez, dificuldade de estabelecer relacionamentos entre as pessoas, problemas familiares, problemas profissionais, né? Sensação de impotência, sensação de incompetência, pesadelos, insônia, né? Fadiga, dores, tensão muscular, né? Tudo isso são sintomas, podem ser, tá? Podem ser sintomas traumáticos, tá? Repetindo, não veja isso como uma situação terrível
que você acha que você já tem um problema psiquiátrico que não. É uma situação que você tem que resolver. Por quê? Porque em todo momento da nossa vida, quando nós somos crianças, nós passamos por situações que ficam gravadas no nosso inconsciente. E as pessoas têm mania de dizer que as coisas ruins que acontecem na infância viram trauma na vida adulta. Mas ninguém se lembra que as coisas boas também viram. Coisas boas também viram traumas bons. Ai, eu tenho uma memória maravilhosa de um dia maravilhoso que eu tive na minha infância, né? Eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês de pacientes que... Aliás, 2 não, 1. O outro é um exemplo meu, inclusive, tá? Que são traumas. Por exemplo, sempre quando, até um certo tempo da minha vida, sempre quando eu via uma pessoa andando em cima do muro ou andando em cima de uma casa, numa situação de risco, na altura, né? Eu ficava super mal, super angustiado com aquilo. E olha que não era eu via o outro. Porque eu nunca nem me arrisquei a fazer esse tipo de coisa, porque angústia realmente, a não ser que eu tivesse muito seguro, né? Mas angústia era muito grande. Então, por exemplo, quando eu tenho que subir numa altura e tal, eu ponho uma escada, vou devagar, né? Tento me sentir seguro para poder fazer. Mas por que eu tinha esse problema? Até certo ponto eu não consegui entender, mas por que tem tanta gente que sobe e tal? Tudo bem, se eu não gosto de subir, se eu não quero subir, se eu não me sinto seguro, é uma coisa. Agora, se me causa angústia e sofrimento, quando eu vejo uma pessoa numa situação assim, por quê? Né? Depois de muito tempo de análise, eu me lembrei que quando eu era criança, eu não tinha nem 10 anos, eu tinha uma vizinha que era muito amiga minha, uma menina que era mais nova do que eu, inclusive acho que uns 2 ou 3 anos mais nova do que eu. E essa menina adorava andar em cima do muro das casas. Ela subia em cima do muro, andava, vinha pra cá, vinha pra lá, subia em cima da casa e tal. E um dia ela estava andando em cima do muro desse e ela caiu. Ela perdeu o equilíbrio, ela caiu. E ela caiu em cima de uma lata que estava no chão embaixo. A lata tinha sido cortada, estava aberta. E ela caiu de perna aberta e se feriu toda. E teve problema seríssimo nos órgãos genitais. Teve que fazer cirurgia, teve que fazer plástica, tá? Perdeu o ímen vaginal. Enfim, foi um horror. Muito, foi um negócio feio, entendeu? E aquilo eu senti, parece que eu sentia a dor que a menina estava sentindo, sabe? E aquilo ficou grudado em mim. Então toda vez que eu vejo alguém subindo em algum lugar mais alto, eu fico naquele desespero de chegar e falar, desça daí, tenha cuidado. Isso é um trauma, isso é um trauma, tá? Tá cicatrizado, né? Um outro exemplo que aconteceu muito recentemente foi de um paciente que me ligou, né? Não era paciente ainda, ele me ligou e disse, olha, eu gostaria de começar a fazer terapia com o senhor, porque eu estou com um problema seríssimo aqui, eu estou com um trauma porque eu tenho diabetes. Eu falei, você está com trauma porque você tem diabetes? Ele falou, onde é que você vê trauma aí? Ele falou, eu perdi um dedo. Aí eu falei, deve ser porque ele perdeu o dedo, tá traumatizado com isso. Tá, tudo bem. Quando ele começou a fazer a terapia, eu percebi que não era isso. Ele estava lidando muito bem com aquilo. O trauma que ele tinha eram os médicos que ele tinha passado, porque ele sentia uma insegurança muito grande com os médicos. Alguns deles fizeram diagnósticos errados, alguns deles demoraram muito para detectar o problema dele, e foi esse motivo que ele perdeu o dedo, né? Mas aí, olhando a história da infância dele, ele não tinha confiança em ninguém. Ele foi criado num ambiente muito sem confiança, onde não dava a atenção que ele precisava. Então, quando ele machucava, às vezes precisava chegar um momento muito ruim para depois dizer assim, vamos colocar um remedinho aqui.
não tinha aquela atenção do pai, da mãe, e teve muitas situações de espancamento, muitas situações ruins, onde ele não se sentia cuidado, não se sentia assistido. Sabe aquela coisa assim, eu não sei como resolvo esse problema, ainda vem alguém e me dá porrada e me bate mais ainda. Ele ficou traumatizado com aquilo. Então, quando ele foi para um médico, porque ele estava com sintomas de diabetes, e aí o cara nem conseguiu, num primeiro momento, diagnosticar de uma forma correta, chegando ao ponto até de perder o dedo, pronto. O trauma dele era com o médico, não era com a doença em si, porque ele já tinha aceitado a doença dele, tá? Então você tem que fazer uma terapia, entender isso, orientar, né? Para que ele comece a procurar pessoas que ele tenha mais confiança, pessoas que tenha um histórico de ser um bom profissional, né? O trauma, gente, ele é para ser elaborado. Ele tem que ser elaborado. Porque o trauma gera emoções muito ruins e às vezes você tem essas emoções simplesmente porque elas estão cristalizadas, encrustadas lá num momento traumático da sua infância, e aí você não sabe como mexer com ela. E às vezes, na maioria das vezes, você nem lembra delas, tá? E quando você descobre, você fala assim, então é por isso que eu tenho esse tipo de sentimento, é por isso que eu tenho esse tipo de pensamento. Aí você começa a descobrir por que você é agressivo, por que você perde o sono, por que você entra num nível de ansiedade muito grande, tá? Se você começar a pensar, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo, porque isso faz parte lá do processo terapêutico. O sujeito está deitado, aí ele vai deitar, é um momento de tranquilidade, aí ele está com muitos pensamentos exagerados, muitos pensamentos inoperantes, pensamentos que não levam a nada. Daí ele lembra de momentos da infância, lembra de coisa boa, lembra de coisa ruim. Ele está quase chegando perto do trauma quando ele está pensando sobre isso. Ele está quase chegando no momento de dizer, foi aqui que esse trauma gerou essa ansiedade toda que agora 30, 40, 50 anos depois ainda me faz sofrer, né? Então, se você acha que você tem algum trauma, ou se você sempre diz assim, eu sou traumatizado com isso, ou se alguém diz para você, isso é trauma, procure um terapeuta, faça terapia, descubra onde está isso daí e resolva esse teu trauma. Você vai viver muito melhor. Os traumas existem para serem elaborados, porque você entra dentro de um mundo simbólico, achando que você é isso ou aquilo e não é. É só um trauma que está lá. É só uma cicatriz que está lá, que você precisa passar um remedinho nela e viver melhor daqui para frente. Sabe? Tem uma outra fase muito bacana, né? Que diz assim, não importa o que fizeram com você quando você era criança, o importante é você saber o que você vai fazer com o que fizeram de você, né? É isso. Vamos elaborar esses traumas. Me sigam nas redes sociais, psicólogo Mário Pacheco, Instagram, Facebook, YouTube, assista os meus vídeos, conheça o meu curso que está lá sobre dependência química, codependência, depressão, ansiedade, que está lá na plataforma do Hotmart. E até um próximo vídeo. Muito obrigado.